Então, estávamos aqui a pensar na curiosidade que às vezes nos, não queria ser muito bruta, mas de facto às vezes nos animaliza, não é? Porque nos torna demasiado pendentes da vida das outras pessoas e de circunstâncias externas que nos desequilibram até interiormente, não é? Porque nós precisamos de algum sossego interior para refletir e para nos deslumbrarmos com a vida das outras pessoas e com a beleza da natureza. Depois temos aqui também uma questão muito interessante que é, eu falaria da força da educação, não tanto para nós sermos quadriculadas em termos de gestão do tempo, de priorizar as coisas, de não perder tempo, mas pensarmos que às vezes entre o sentimento e a conduta há um passo importante. E nesse espaço entre os sentimentos e a ação é que está a liberdade pessoal, né? Eu escolher verdadeiramente o bem e aprender a desfrutar dessa escolha, não é? E para isso temos que ter as prioridades muito bem hierarquizadas na nossa vida e cultivarmos um estilo de vida coerente com essas capacidades e com essa hierarquia de valores, para nós termos um estilo de atuar que é próprio de pessoas que amam a Deus e que se amam a si próprias e que amam o resto do mundo, não é? E isso leva-nos a responder afetivamente a situações que às vezes nos desconcertam, às vezes nos confundem, às vezes nos fazem acelerar ou atrasar, mas temos uma confiança profunda na nossa capacidade de transformação pela graça de Deus, não é? Pensando que Deus conta com o nosso esforço, porque nos propõe a santidade, mas conta com a nossa aceitação dessa proposta. Agora vamos falar de alguns temas que se calhar não estão relacionados com a vida de todas as aqui presentes, mas sim com a vida da sociedade como um todo. E temos aqui as redes sociais em que eu escolhi esta imagem, que todas as pessoas de certeza que são amigas, mas não estão a comunicar, não é? E também pensar que o mundo virtual é muito saudável, nós podemos fazer muito bem no mundo virtual, podemos recuperar amizades, podemos dar boa doutrina, podemos dar força e divulgar ideias boas, iniciativas, notícias positivas, artigos. Muitas vezes nós vamos a uma rede social e vemos que alguma pessoa está a desabafar por algum motivo e se calhar retomamos o contacto para mostrar a nossa presença ao seu lado, para diminuir a distância que nos afasta dessas pessoas. Portanto, isso é tudo muito bom se de facto nós temos a consciência que o mundo real é muito mais rico do que o mundo virtual. Não é? O mundo virtual é um meio para nós enriquecermos o mundo real. E é um mundo digital, também um campo de crescimento de muitas virtudes, não é? Em que nós precisamos de nos disciplinar de alguma forma para garantirmos que estamos igualmente dependentes de Deus e da nossa proximidade em direção ao céu e que estamos a caminho do céu, não é? Portanto, aqui às vezes também o sentido de adição que provocam as redes sociais pode nos ajudar a pensar e a exercitar essa capacidade de saber esperar, saber ponderar, vermos realmente como é que nós podemos melhorar a qualidade da nossa amizade, às vezes sentir um certo vazio de alguma rede social por algum tempo para nós reencontrarmos coisas melhores, não é? E moderarmos esse afã de receber ou dar notícias imediatamente e querer estar informadas de tudo. Porque isso não nos controla de alguma forma, perdemos a capacidade de escolha. Portanto, é mais por aí que nós podemos também ir e muito pela positiva. Depois temos a música, que é maravilhosa, há músicas maravilhosas, enche-nos a alma, deslumbra-nos, nós sentimos também o contacto com Deus através da música, mas não sermos dominadas por ter sempre algum barulho interior, não é? Porque nos pode roubar o silêncio que precisamos, o recolhimento, essa liberdade de coração que nos dá uma sinceridade para o espiritual que se consegue com o silêncio, não é? Às vezes as pessoas têm medo do silêncio porque se encontram a si próprias no mais âmago da sua existência, e não há que ter medo porque nós fomos criadas por Deus que nos ama infinitamente e daria a vida por nós, mesmo que se fôssemos só nós a existir aqui na Terra. Portanto, estarmos com essa confiança e essa certeza de que Deus nos ama como somos e que o encontro consigo é grandioso e é maravilhoso. Depois temos também, às vezes, a vaidade, não é? As pessoas que são loucas por compras e às vezes este sentido desperto adormece a alma. E eu li no outro dia um post no Instagram de um grupo que se chama Queima-te e que falava do irresistível poder do espelho. Dizia o do quarto, o da sala, o da casa, o do banho, o do elevador, o reflexo no vidro dos carros, das portas, das montras, das paragens do autocarro, a minha própria fotografia na reunião
online, a selfie número 34 de 76, a fotografia de verão em pleno inverno, saber como olham para mim, garantir que não há motivos de riso e que os há de admiração, adorar-se, ser visto. Depois terminava, ficas irritado quando te chamam vaidoso, tens uns espelhinhos para partir. E de facto nós às vezes temos uns espelhinhos para partir porque alimentamos a nossa beleza e a nossa contemplação com esta vaidade que é própria de quem olha para uma fotografia e vê primeiro como é que estava na fotografia, ou vai no elevador, ou vai. Não tanto que isso esteja mal, não é? Porque nós temos que garantir que estamos minimamente apresentáveis, mas é uma dependência da nossa imagem que às vezes nos leva a ficarmos na imagem em si e não no contexto e no conjunto, não é? E aqui irmos exercitando também este desejo de adquirir roupa. Há pessoas que têm, pronto, cada pessoa tem as suas tendências, mas São José Maria falava em 3 características, não é? Não ter nada supérfluo, não se queixar quando falta o necessário e não ter nada como próprio, não é? Como apropriado. Eu não me aproprio das coisas, eu utilizo as coisas, eu administro as coisas, porque são meios que eu tenho para estar bem, para louvar a Deus e agradar as outras pessoas também. Também quando tiver que escolher o pior, isso às vezes é uma coisa que nós ensinamos às crianças, mas se calhar não aprendemos enquanto adultos. Depois também temos a questão dos jogos, não é? E aqui o uso do tempo é crucial para nós delimitarmos o tempo que dedicamos aos jogos, não é? Se calhar nós não tanto, se calhar pessoas com quem lidamos diariamente, há adultos completamente vidrados nos jogos, mas aqui não é tanto o tempo, não é quantitativo, voltamos ao mesmo, não é? Aqui mede-se o grau de dependência das coisas pelo mau humor que surge quando não se pode dispor daquilo, ou quando não se pode dedicar o tempo que se tinha previsto para determinada atividade. E aqui nós podemos ter como termómetro o mau humor que nos assalta quando nos falta determinada coisa, quando nos falta determinada atividade que tínhamos previsto, quando tínhamos pensado desfrutar de alguma coisa e não é possível pelas circunstâncias, pelas pessoas, pela nossa incapacidade, e aqui o grau de dependência mede-se pelo mau humor que surge quando nós não podemos dispor dessas coisas. Portanto, aqui também nos interessa muito em termos de educação dos mais novos, mas até em termos de educação nossa, não é? Se eu chego ao fim de um dia super mal disposta, porque foi tudo ao contrário do que eu tinha previsto, se calhar eu estou dependente da minha performance profissional, pessoal, familiar, social, não é? Se eu que tinha pensado, vou chegar a casa mais cedo para jogar um jogo e ficar, ver um filme, comer pipocas, e de facto sai tudo ao contrário, a casa está inundada, os filhos estão todos doentes com Covid, têm que estar isolada, pronto, montes de tragédias que existem em qualquer família, portanto também aí não sermos vítimas e dramáticas. Mas às vezes ficamos com demasiado mau humor, é porque estávamos demasiado dependentes dessa satisfação, não tanto pelo bem que podíamos fazer através disso, mas sim pelo prazer que conseguíamos através disso. Depois temos também as séries, não é? Que às vezes também são um problema e uma tentação, porque estão pensadas para nós sermos completamente viciadas em séries, não é? Porque começa 4, 3, 2, 1 e começa logo assim, e a pessoa nem tem tempo para pensar, é avançar e ver episódios. Portanto, aqui tentarmos perceber se nós distribuímos o tempo de modo harmonioso, repartindo entre diversas atividades, incluindo atenção às pessoas que precisam de nós, as pessoas que têm filhos mais novos, a importância de brincar com os filhos, não é? No outro dia uma amiga minha dizia-me, que está a fazer um curso muito exigente, dizia que a filha de 5 anos lhe disse: a mãe lembra-se quando não tinha que estudar e nós éramos felizes? E ela ficou aterrada, não é? Porque de facto gostava imenso de brincar com a miúda e dedicava-se imenso à filha, mas agora que tem que estudar mais, não tem tanto tempo, não é? E a verdade sai da boca das crianças, não é? Ela disse: a mãe lembra-se quando nós éramos felizes e a mãe não tinha que estudar. E ela ficou traumatizada com isto e pronto, e vai dando a volta como pode, mas a verdade é que os filhos notam, não é? E é uma chatice brincar à apanhada ou fazer puzzles com 4 peças, mas a verdade é que as crianças precisam de se sentir únicas, de se sentir importantes, de sentir que nós desfrutamos também de estar com elas, não é? E aqui em relação às séries, é uma proposta, cada pessoa faz o que quiser, mas ver uma série acompanhada, não é? Não termos a série que eu vejo sozinha, porque há uma multiplicação do prazer quando se partilha
que não tem preço, não é? E de facto não é uma coisa que eu faço por mim, para mim, porque preciso de me, preciso de me compensar pela desgraça que tenho na vida, mas às vezes multiplicar o gozo porque partilhamos essa alegria com outra pessoa, quando é possível, se é possível, pronto, não é pecado ver férias sozinha, não se trata disso, não é? Mas a questão é nós tentarmos disponíveis para nos abrirmos a um bem maior, não é? Depois também tenho utilizado muito este livro das virtudes humanas, é a última vez, não é? Porque é a última virtude que vamos abordar neste ciclo do passo a passo, portanto também não resisti a ir ver o capítulo da temperança e algumas dicas que nos dá em termos de educação dos mais novos e educação própria também, não é? Porque às vezes nós sabemos exatamente o que é preciso para as outras pessoas e para nós às vezes custa-nos mais assumir. Portanto, ensinar a valorizar o que possuem e o que podem possuir, não é? Agora, neste tempo de guerra, de escassez de bens e de serviços e de dinheiro, ensinar às crianças e a nós próprios a valorizar aquilo que temos e o que podemos possuir, não é? Não estarmos sempre angustiadas por aquilo que não temos e aquilo que nos falta. Também ensinar a dominar os caprichos com alegria. Nas refeições, não é? Aprender a gostar de tudo, aprender a comer de tudo, mesmo que não se goste, não é? Comer mais daquilo que gostamos menos e menos do que gostamos mais, não é? Ser a última a servir-se, comer de tudo, porque é uma forma de nós dominarmos esses caprichos com imensa alegria, com imenso desportivismo, com imensa descontração. Também ensinar a refletir sobre o porquê dos gastos, não é? Não é óbvio que eu tenho que gastar 500 euros em compras nos saldos, lá, qualquer coisa, ou não é óbvio que eu sempre vou ao supermercado e vou com algum dos filhos, tenho que comprar qualquer coisa para ele se calar e para não me chatear. Não é óbvio que temos que ir jantar fora todas as semanas, não é óbvio que uma criança que não tem negativas recebe um prémio, não é nada óbvio, pronto, quer dizer, a princípio é bom que tenha boas notas de acordo com a capacidade que tem, não estamos em campeonatos contínuos na nossa vida, não é? Evitar também que se cultive o perfeccionismo nas atividades, porque voltamos ao mesmo, não é? Nós estamos numa sociedade que valoriza muito a perfeição estética e às vezes não tanto a perfeição ética, e isso cultiva-se de muitas formas, não é? Aprender a deixar o trabalho mesmo que não tenha perfeitamente feito, porque é preciso ir jantar. Portanto, acabou-se o tempo dos trabalhos de casa, ficam como estão e é para entregar, não é? Pessoas que dizem as teses não se acabam, entregam-se, porque a pessoa tem sempre vontade de... Está aqui a Maria, que vai ter a defesa da sua tese, Maria, isto não é nada pessoal, mas de facto... termos também essa descontração de sabermos que o ótimo é inimigo do bom, não é? E às vezes o que nos leva ao céu não é o que é perfeitamente humanamente perfeito, porque nos torna melhores pessoas, às vezes o que é humanamente mais imperfeito. Portanto, cultivar também a alegria interior de estar a fazer o que devemos fazer em cada momento, não é? Com essa gozo de fazer o bem, porque sabemos que é o bem a que somos chamadas e que Deus nos pede para fazer. Depois a questão do amor verdadeiro, não é? Nós viver bem, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a capacidade, não é? Com esse amor incorrupto e íntegro, que é pela temperança, que ninguém pode abalar, e é a fortaleza que nos ajuda, que ninguém mais serve, e por isso temos a justiça, e que cuida de discernir todas as coisas para não se deixar surpreender pela mentira. E aqui temos a prudência, não é? Podíamos fechar aqui com chave de ouro, por isso é que está aqui uma chave, porque nos ajuda a termos a noção da importância de cada virtude no seu âmbito, não é? O amor incorrupto e íntegro, pela temperança, ninguém nos abala, pela fortaleza, não servimos mais ninguém a não ser Deus, não é? O amor da nossa vida, pela justiça, e discernimos aquilo que nos aproxima do bem, não nos deixamos levar pela mentira, não é? E aí temos a prudência. Pois em relação ao verdadeiro amor, eu também pensei que poderia ser útil nós reforçarmos a ideia do verdadeiro amor no âmbito da sexualidade humana, não que eu agora vá aqui falar, mas a verdade é que há um lema na sexualidade bem orientada de não afastar o aspecto unitivo do procriativo, não é? Esse é o verdadeiro amor. E às vezes aqui nós podemos ajudar muito outras pessoas com esta máxima, porque nos ajuda também a discernir o que não é o verdadeiro amor, não é? Se há uma divisão entre o amor, entre o aspecto unitivo e o procriativo, é porque há algum desvio do verdadeiro amor, não é? E o que é especificamente humano da sexualidade é que se encontrem estas duas vertentes.
porque se não há a questão da abertura à criação, é um amor que é egoísta, não é? Porque é um em função do outro e pelo prazer do outro e de si mesmo. Se é só unitivo e não é aberto, é egoísta no sentido em que é mais biológico, não é? Como os animais, não é? Que é só a parte procriativa. Portanto, aqui temos este equilíbrio, não é? Do amor verdadeiro, em que há estes dois aspectos que se encontram, que é o amor puro, que é gratuito, não é? Porque nós sabemos que as exigências da procriação abrem-se às do verdadeiro amor conjugal, porque a dignidade da pessoa exige que, por exemplo, os filhos sejam fruto do amor dos seus pais. Eles merecem e que ser fruto de um amor verdadeiro, não é? E essa qualidade, essa abertura à vida depende da qualidade do amor, não é? E é uma expressão pessoal de esquecimento próprio, não é? Por isso é que é preciso que haja esta presença simultânea dos significados unitivo e procriativo, que é um valor, não é um simples facto biológico, é uma necessidade ética, não é apenas uma necessidade biológica, é uma necessidade de direito das próprias crianças e não uma necessidade de facto, não é? É algo que deve ser assim, não apenas algo que é assim. E aqui dá-nos algumas luzes, não é? Para nós iluminarmos o caminho de outras pessoas, para também termos a segurança do verdadeiro amor, do genuíno amor, e para nos orientarmos também ao verdadeiro amor noutros âmbitos e noutros tipos de amor, não só o amor conjugal, mas o amor da amizade, não é? Que procura o bem da outra pessoa pela própria pessoa e não tanto pela satisfação que me provoca em mim estar com aquela pessoa, não é? Procurar desinteressadamente a santidade daquela pessoa, o que é que a torna a melhor pessoa e o que é que a aproxima mais de Deus. E isto requer também algum sacrifício, porque às vezes nós precisamos de dizer a outras pessoas coisas que nos custam, mas que as tornam melhores, não é? Que as tornam mais santas e mais próximas de Deus, e que às vezes não é uma felicidade fácil aqui na Terra, mas é o que as conduz ao caminho da felicidade eterna, que é muito mais importante, e que é a felicidade eterna com Deus. Portanto, hoje também vamos acabar um bocadinho mais cedo, também não é assim tão mais cedo, mas eu gostava de recordar que temos aqui o nosso encontro marcado, dia 2 de julho, da comunidade Passo a Passo, não é? Que marcámos aqui este encontro em Fátima, e eu já fui divulgando para algumas pessoas, não é? A minha ideia, uma singela proposta, é que nós vamos, cada uma com as suas famílias, com quem quiser, amigos, o ar é de todos, portanto não há marcações. A ideia é irmos de carro, deixarmos o carro a 5 km de Fátima, andarmos 5 km, não é? Porque passo a passo sem andar também é assim um bocadinho artificial demais. Chegarmos a Fátima, rezarmos o terço, termos um almoço partilhado e depois voltarmos os 5 km a pé, e assim temos as componentes diversas do passo a passo que vamos aprofundando aqui. O passo a passo ainda não acabou, ainda temos mais uma sessão em maio e 2 em junho, e a ideia é também aproveitarmos o facto de dia 2 de julho ser o primeiro sábado do mês de julho, é o costume dos primeiros sábados, esta devoção que tantos portugueses têm, e também deixarmos nas mãos de Nossa Senhora de Fátima este nosso caminho do passo a passo, que tem sido muito intenso, pelo menos para mim, e muito transformador também, e que mais perto da última sessão eu também vou divulgar um pequeno questionário para obter o feedback das participantes e podermos também repensar se vale a pena fazer uma segunda edição do Passo a Passo, se há público para isso e se há interesse, e também avaliar um bocadinho as sessões para contribuir assim para a melhoria contínua deste programa. Também vos convidava a assistirem à próxima sessão do Passo a Passo, tendo nós terminado a questão dos sacramentos, não é? Falta-nos um sacramento que vai ser abordado no próximo, que é a unção dos doentes, mas tínhamos os sacramentos, que é essa ajuda que temos do céu para percorrer este caminho que nos leva ao céu, não é? O nosso destino é o céu, mas um passo de cada vez, não é? Um dia de cada vez, com esse apoio, com essa capacidade de exercitar as virtudes, não é? Temos as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que recebemos como sementes infundidas no batismo e que somos chamadas a regar para irem germinando na nossa vida, e temos as virtudes cardeais que fomos aprofundando, não é? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que terminamos hoje, e no próximo vamos ter uma abordagem à família, inspirando-nos também neste ano, que é o ano da família,
que termina no dia 26 de junho, pensando na Sagrada Família de Nazaré, uma família inspiradora. E eu convidei uma pessoa muito inspiradora para mim, que é a minha irmã Ana, médica, mãe de 7 filhos, uma pessoa fantástica que não está aqui, portanto eu posso elogiá-la sem medo, e que nos vai falar um bocadinho do seu testemunho de liderar uma família de uma forma inspiradora, digo eu, ela não vai dizer que é inspiradora, como é óbvio, mas também porque se inspira na Sagrada Família, não é? Na Sagrada Família de Nazaré, e vai também integrar aqui o último sacramento que nos falta, que é a unção dos doentes, que também é um esforço da família por garantir esse fim de vida de qualidade para as pessoas que se aproximam desse fim de vida. E se é a família a fazer esta proposta de receber este sacramento, é uma ajuda de Deus suplementar que nós podemos facilitar às pessoas que estão em fase de fim de vida. Não porque as estamos a enviar para o céu, mas sim porque lhes estamos a facilitar esta última temporada da caminhada, que pode estar mais longe ou mais perto. Portanto, também aqui vamos ter essa reflexão de não ser um susto para as pessoas a quem nós propomos a unção dos doentes. É uma ajuda, é uma injeção de ajuda de Deus e de esperança que pode culminar num abraço eterno com Deus no céu ou não, não é? Pode ser realmente uma ajuda num momento assim mais limite da vida de uma pessoa. Portanto, o próximo é daqui a 15 dias, como é o nosso ritmo habitual, e temos a Ana Magriço, para vocês também descansarem da oradora habitual, myself, e depois em junho temos mais 2 sessões, Sonhar e Ficareis Aquém e Mãos à Obra, que é o nosso, e depois temos o dia 2 de julho com a nossa peregrinação a Fátima. Portanto, eu agora vou-me calar e vou-vos deixar refletir nestes temas e também descansar, porque hoje é um dia de trabalho e amanhã será outro, e temos muito também pela frente. Portanto, queria-vos agradecer a vossa atenção e acabar aqui a gravação. E